Você, é mulher, viaja sozinha, tá dentro do ônibus, você dá um cara do lado, viu que o cara tá conversando demais, perguntando demais, postando, sendo inconveniente, corte. Chega e fala assim, ó, viu? Não quero esse tipo de papo, vamos parar por aqui? Não coloque mais em mim, não poste. Fala assim pro cara. Isso aí já vai resolver 90% das ocorrências. A vítima de hoje não fez. Que ela foi deixando, foi deixando, foi deixando. Ou não teve coragem ali na hora. E eu não tô dizendo que a culpa é dela. Muito pelo contrário. O cara fez cagada, o cara vai responder. Então ele foi fazendo isso aí durante toda a noite, até uma hora que ele passou do limite demais e foi preso. Foi conduzido pelos outros passageiros e tá prejudicando essa mulher. Então você coloque um limite nas pessoas. Se puder sentar em outro banco, sente em outro banco. Pessoal, vocês escutaram aí a fala do policial dando dicas para você, mulher, que estiver viajando sozinha para evitar uma importunação sexual. Primeiramente, com todo respeito aí ao policial, eu entendo a intenção dele ali, eu assisti o vídeo, vi ali os comentários dele, a intenção dele talvez era de fato, de alguma forma, ajudar, porém, a gente tem vários problemas na fala, temos vários problemas nessa fala e que a gente vai abordar aqui alguns pontos. E não é culpa do policial, na verdade é culpa do Estado por não dar o devido treinamento. Eu hoje estava tendo uma aula de Lei Maria da Penha e eu tenho alguns colegas que são policiais. A fala desses policiais, meus colegas, em relação às situações que eles atendem, é chocante, assim, sabe? E é chocante, mas deveria ser. Eu deveria pensar que é normal, mas é normal. Porque o machismo estrutural nada mais é que normalizar esse tipo de coisa. Esses pensamentos em relação à mulher que sofreu uma violência e acaba querendo voltar com o cara ou tirar ali a queixa. Eu liguei, mas agora me arrependi. Lógico, tá tendo ali uma dependência emocional. Tem que saber como lidar com determinadas situações. E o treinamento para você lidar com isso não é fácil, não, cara. Mesmo mulheres que trabalham no dia a dia ali, promotoras de justiça e outros setores que trabalham com as vítimas diretamente, é um sofrimento, sabe? Não é simples, não é fácil você lidar com toda a carga emocional desse tipo de coisa. E a gente tá falando aqui de crimes sexuais, não se afasta tanto. Então a gente vê uma falta de preparo. Eu mesma, quando fui vítima, eu fui pra delegacia 2 vezes, eu fui desacreditada na delegacia. Uma das vezes, eu vim de um estado bem machista também. Eu com 16 anos, eu cheguei na delegacia toda arrebentada lá e ainda assim o policial duvidava da minha situação que aconteceu, né? E outra vez também, né, tive essas duas situações e sendo desacreditado por uma situação que era óbvia que tinha acontecido alguma coisa de errado. Eu com 16 anos, qual que era a minha intenção de parar numa delegacia toda arrebentada para mentir? Com 16 anos ali, e eu não sabia quem era o agressor, sabe? Quem eram os agressores, porque eram 2. Gente, tem que passar um carro fazendo barulho. Enfim, fiz uma cola aqui, tá, gente? Então, vou colocar aqui alguns pontos problemáticos da fala dele pra gente refletir, sabe? Não é julgando de novo. A gente sabe que essa questão dessa fala dele e de outros colegas aí que acabam falando dessa forma é devido ao machismo estrutural. É uma estrutura social que vem sendo aplicada há muito tempo. Como que nós, sociedade, enxergamos uma vítima de violência, de violência sexual? Tem por muito tempo. A maioria das mulheres não denuncia, a gente vai ver pesquisa. E o normal é ficar calada, porque quando você fala, você é vista dessa forma, às vezes as pessoas não acreditam, ou jogam uma responsabilidade em você, como se você pudesse ter evitado a desgraça daquele cara, a desgraça do cara. É essa a ideia. Mas vamos lá, gente. Então, o primeiro ponto de problemática é a presunção que a vítima sempre pode reagir. Pensa que a vítima que é um Jack Chan, né? Que ela pode... Nossa, ela é power ali, né? Ela é uma menina super poderosa, tem os poderes, tem um elemento X que ela pode fazer alguma coisa. Nem sempre a mulher vai conseguir reagir. A maioria das vezes a mulher fica quieta, ela não consegue ter reação, ela tem medo. Ela tem medo do cara, ela tem medo da sociedade, ela tem medo de ser desacreditada. Porque se ela grita, às vezes vão achar, ela fica com insegurança, será que vão acreditar em mim? Ou também tem medo de gritar e achar que o cara vai fazer alguma coisa com ela. 1000 coisas passam na cabeça de uma vítima que às vezes é só que aquilo acabe, que ela saia dali, que ela vai embora, sabe? E as pessoas esperam o quê?
que tem alguma reação. Mas tudo bem, vamos lá. Ignora o impacto emocional que a violência pode causar. Então, assim, às vezes tá acontecendo aquilo com você e vem carregado de gatilhos pra você, porque você já é uma pessoa que sofreu vítima, já foi vítima em outro momento, sabe? Então, aquilo pode ser, assim, paralisante totalmente pra você. Então, como você vai reagir? Você não tem as mesmas ferramentas que um policial armado tem, como o nosso, toda a vênia possível pra ele aí, como ele tava. É muito fácil, quando você tem 1,85 m e tá armado até os dentes, falar, opa, para aí, cara. Enfim, mas vamos lá. Outro ponto é, parte do princípio que o agressor respeitaria ou não, quando as estatísticas mostram ao contrário. Gente, no meu caso, não respeitou mordida, empurrão, e eu reagi, né? Teve uma vez que eu não reagi, outra vez eu reagi. Empurrão, mordida, caramba, 4, não adiantou nada. Entendeu? Inclusive, parece que a pessoa fica mais, assim, com vontade de fazer as coisas com você, porque você fala não. Então, não é, não que o não seja uma resposta, tá? Mas não é garantia de que o cara vai parar a agressão, sabe? Mas, às vezes, por exemplo, se você se sentiu segura, você fala, não, cara, eu não tô afim, eu sou casada, não sei o que, meu marido tá ali, atrás. Sabe? Às vezes a gente dá umas mentiras. Às vezes liga pro marido, nem é marido, liga pro amigo aqui, ó. Entendeu? Sabe? Às vezes a gente faz, nós mulheres fazendo várias estratégias. Quando a gente vai pegar motorista de aplicativo, fazendo várias estratégias, assim, sabe? Mas a gente tem que pensar, mas isso se a gente conseguir fazer, e se a gente paralisar? Né? Vamos lá, outro caso aqui. E um dos mais importantes, né, o maior problema da fala dele para mim é isso aqui. Coloca sobre a vítima a responsabilidade de evitar o abuso, quando o foco deveria ser em prevenir a ação do agressor e garantir a punição. Então, na verdade, o que a gente tinha que estar em cima de formas de fazer com que esse tipo de situação dentro do ônibus, ou dentro do avião, o avião é um pouco menos, mas dentro do ônibus, seja evitada. Que tal, né, gente? Peraí. Que tal colocar, né, bem assim, na traseira de cada banco, assim, colocar, né, o artigo 215A do Código Penal, né? Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiros. Então, assim, colocar esse artigo simplesmente e destacar reclusão, a pena é reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Que tal colocar só um aviso do artigo 215A? Para ressaltar e colocar câmera e avisar, está sendo filmado. Isso seria muito melhor do que eu mandar a vítima ter alguma ação. Ai, vítima, você tem que usar, porque você estava com a saia curta, porque você estava meia-noite voltando do seu trabalho sozinha, porque você estava meia-noite voltando da sua faculdade sozinha, porque você estava no ponto de ônibus sozinha indo trabalhar. Por que você estava lá? Entendeu? Por que você é tão linda, maravilhosa e tá com essa saia curtíssima e esse top? Tá querendo, né? Basicamente é isso que nós, mulheres, escutamos por aí. Mas partindo dessa parte é boa, né, galera? Tem um estudo aqui que eu gostaria de trazer para vocês, que é do Instituto Patrícia Galvão. Patrícia Galvão e Instituto Locomotiva. Chegou na conclusão que 97% das mulheres já sofreram alguma situação de importunação sexual. Gente, isso é realmente muito comum. Você pergunta pra qualquer mulher aí do teu lado, sabe? Cara, a maioria já teve alguma situação em transporte público. Se for de transporte público, que serve também ali, o ônibus, enfim, de viagem. E também tem um dado aqui, numa pesquisa da agência Belém, diz que 50% das mulheres já sofreram assédio lá colocou assédio aqui, tá, gente? Já sofreram importunação sexual, mas não. 95% não fez boletim de ocorrência. Então, o que é comum hoje em dia, né? Hoje em dia, não. Sempre é comum. A mulher sofreu a importunação, o assédio também entra aqui, tudo. Esses crimes sexuais e não denunciar. Por isso que quando a mulher vai lá e denuncia,
ela é às vezes desacreditada, é vista com estranheza, não é bem recepcionada, como aconteceu com a Raquel de Itapemirim. E assim vai, gente. Mas só para finalizar, é isso. O que a gente tem que ter em mente é apoiar a vítima, não revitimizar ela, sabe? E que as empresas de transporte coletivo, empresas de ônibus de viagem, empresas aéreas, que pensem com carinho nisso e desenvolvam protocolos para conter, para inibir esse tipo de ação aí que tá demais. Tá demais, gente. Vamos apoiar as vítimas.